Então, vamos lá, vê que sumiu aqui. Eu vim, normalmente eu fico com duas telas para ajustar as coisas aqui. Mas aconteceu uma coisa especial hoje, doutor Lucas Firmino, que me faz precisar estar com isso aqui na mão, que é o seguinte, eu coloquei no grupo da região de saúde de Irecê, que é onde estão técnicas que já de enfermagem que trabalharam com seu pai, enfermeiras, médicos, motoristas. Então, assim, foram tantas mensagens, né? São Isso é muito bom. tantas mensagens de afeto, falando da sua mãe, inclusive, como uma pessoa muito disposta, né, e muito bonita também. Do seu pai, do seu saudoso pai, doutor Damião, tem uma história engraçada, né, que Dedê de Canarana conta aqui no áudio que ele fumava muito, né? Ele fumava Isso. muito. Então elas se preocupavam com ele, falavam, mas doutor, como é que o senhor fuma tanto desse jeito? E vai, né, entrar lá e falar com os pacientes. Ele disse, olha, alto lá, eu nunca prescrevi, eu nunca receitei um cigarro para ninguém. Então, eu posso, e elas falavam de como ele era engraçado, disposto, né? Muito disposto. E aí, pelo seu currículo e pelos seus afazeres, a gente vê que além do físico, que elas falaram, viram seu vídeo, e disseram, olha, ele parece muito com o pai dele, né? É uma mistura do pai com a mãe. E aí, pela disposição que elas relatam do seu pai, a gente vê que você, além da aparência física, herdou também essa disposição, porque é uma lista de coisas, né, que a gente vê que você dá conta nesse momento, viu, Guilherme? Viu, Eduarda? Viu, Érica? Tá? Olha o que esse ser humano faz com o tempo dele. Olha como ele faz a gestão do tempo dele. Né? E aí, além da gente conversar hoje sobre o coronavírus, eu queria lhe dizer dessa equipe da Regional de Saúde de Irecê, né, que está assim, muito feliz, ficaram todos muito orgulhosos. Depois eu posso até mandar os áudios, as mensagens para você, que eles ficam muito orgulhosos e satisfeitos. Né? Muitos viram você na barriga da sua mãe, né? E hoje, ao vê-lo no vídeo, se emocionaram. Tá? E a gente fica muito feliz, enquanto instituição, enquanto Colégio C, de fazer parte dessa história. Né? Começada com o professor Ito, o professor Sidney, um pouco mais de tempo ainda antes de Ito, e dando continuidade aqui com a equipe, né? Uma equipe forte, comandada por Valmir Júnior, né? O Júnior, que todo mundo conhece, por Samares Dourado como coordenadora, por professora Lucicleide, sua professora Lu, como pedagoga, né? E a professora Daílce, que talvez tenha sido sua professora de matemática também, que ela já aposentou, tá? Então, assim, muito bem-vindo. A nossa escola, ela tem, você vai se lembrar, desde a época das feiras de ciências, que os meninos vivem também, né? A gente tem a missão de oferecer aos nossos estudantes uma educação conduzida pela curiosidade das ideias e a curiosidade científica como eixos motivadores das aprendizagens, das expressões das inteligências e do exercício da cidadania e da amizade. Nada mais Colégio C do que amizade. E é nesse espírito, é nessa vibe de estímulo às inteligências e às amizades, que desejamos que também aqui, nesse espaço virtual que é de vocês, professores e professoras, a quem eu agradeço a presença, e estudantes queridos do nosso Colégio C, obrigada por estarem aqui. Que sejam todos bem-vindos e bem-vindas, e também os nossos convidados da Regional de Saúde e pais e mães do Colégio C, que também se fazem presente. Nesse momento em que a humanidade enfrenta uma guerra declarada a um inimigo ainda com muito a ser decifrado, o novo coronavírus, SARS-CoV-2, é inegável o impacto desse
ser vivo e invisível na vida de todos nós. E é nesse Uma live, já expliquei ao pessoal. Que convidamos o Dr. Firmino Lucas para falar sobre o tema que é em relação ao nosso Sistema Único de Saúde, né? Como está se dando o enfrentamento da Covid-19 através do Sistema Único de Saúde. Então, graduado em Medicina e Direito, professor de Medicina da Universidade Potiguar. E, nesse momento, a gente passa a palavra ao Dr. Lucas e vamos falar um pouco aí sobre a importância, né, de defender esse sistema único e universal, o maior e melhor plano de saúde que temos, dado que é universal, né? É para todos e para todas, tá? E agora, num momento de extrema importância, vamos falar e ouvir como é a experiência do Dr. Lucas lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e aí a gente pode escapulir um pouquinho e perguntar sobre Trump, né? Sobre os imunos que lá, né? Então, pessoal, fiquem à vontade, né, doutor? Eu vou adiantando aqui, fiquem à vontade para perguntar depois, a gente vai fazer esse bate-papo aqui, tá? Trazendo a sua realidade para conversar com a gente. Ah, desculpa, eu não me apresentei. Eu sou Josane Lino, sou sanitarista do Estado de Irecê, da CESAB, do Estado da Bahia, trabalho aqui na região de saúde de Irecê, sou apaixonada por esse colégio, por onde eu estudei também, e é onde aqui eu encontrei o grande amor da minha vida, que é Júnior, que está hoje diretor do Colégio C. Tá? Me conhecem também muito aqui como uma mulher de Júnior, fala como uma mulher de Júnior, eu já disse a mulher de Júnior, tá? Mas eu sou Josane, se você quiser pode me chamar de Josane também, que eu sei. Tá? Então, com você a palavra. Pessoal, boa noite. Eu fico lisonjeado e honrado, tá? Por cada palavra que foi dita, por ter sido cria do próprio colégio, tá? Fiquei até o 3º ano no colégio, tive boas experiências, tive uma boa base educacional, tá? E fico mais honrado ainda em saber que as pessoas lembram do meu pai, lembram da minha mãe. Meu pai trabalhou muito na região. Hoje ele tem 3 filhos formados, 3 filhos médicos. Eu deixei a região de Irecê com 15 anos, hoje eu moro em Natal há 20. Estou há praticamente 5 anos formado em medicina. Atuo em UTI particular e pública do município de Natal e também atuo em UTI pública do estado do Rio Grande do Norte. Sou professor da Universidade Potiguar, do 4º e 5º ano de medicina, e como também sou gestor e coordenador da Rede Geral de Urgência e Emergência do município de Parnamirim, que eu acho que é uns 3 vezes o tamanho de Irecê. É difícil de entender como se leva tudo isso, mas eu sigo uma frase: quem tem menos tempo é quem tem mais tempo. E a gente faz e pode fazer tudo o que quiser. Só basta ter vontade. Quando me chamaram para esse tema do SUS, a valorização do SUS, eu acho que a pandemia, eu costumo até dizer nas minhas aulas, que a pandemia veio trazer para o mundo o real valor do que a saúde precisa. O real valor do que a saúde preventiva precisa, não é saúde curativa. Hoje a gente tem um SUS, que é o Sistema Único de Saúde, praticamente é único no mundo inteiro, tá? País de primeiro mundo não tem Sistema Único de Saúde. Sistema Único de Saúde, que a gente fala do SUS, é um sistema que ele se baseia em 3 princípios básicos, que a gente tem a universalidade, a gente tem a equidade e a gente tem a integralidade. O que quer dizer bem isso? Isso pode cair em prova de redações, em prova de dissertações, porque ele quer dizer universal porque ele cabe a todos. Ele é integralidade porque ele integra tanto da vida como até a morte.
Não importa se a pessoa está de forma leve, acentuada pela saúde, ou de forma tão grave. Ele fica na íntegra. E a equidade é um princípio que, se for pela base do direito, é veículo de justiça. Se for pela base do SUS, ele quer dizer que todas as pessoas são iguais perante o SUS. Não importa se você é pobre, se você é rico, ou se você é negro, ou se você é branco. Então, o SUS, no Rio Grande do Norte, desempenhou um papel excelente, tá? Se parar para observar, eu acho que foi observado bastante nos jornais, que o Rio Grande do Norte foi um dos principais estados a ser afetado, dos principais estados que teve um índice de óbito muito alto, e ligeiramente após isso teve a maior queda. E hoje nós estamos praticamente com 48 horas sem óbito no estado. Hoje a gente tem uma demanda de praticamente de redução de 63% dos óbitos de Covid. Para contar um pouco da experiência do SUS, é contar a minha vida na pandemia. Eu acho que na pandemia eu faço também sala vermelha de UPA, tá? Porque lá onde eu sou preceptor da Universidade Potiguar com os alunos, quando começou a pandemia aqui no Rio Grande do Norte, foi em meados de maio, tá? Eu cheguei a ter... Cortou a ligação, porque alguém me ligou, acho, gente, me desculpa. Eu cheguei a ter, em meados de maio, um plantão à noite, na sexta-feira, onde eu intubei 6 pacientes. Tá? 6 pacientes. Eu não intubava nem uma semana. Tá? E, para usar termos mais acessíveis ao entendimento, intubação é quando o ser humano não tem capacidade de respirar. Então, a gente tem que passar um tubo orotraqueal que vem via oral, vai até a carina pulmonar e a gente bota em ventilação mecânica. Todos os pacientes que são passíveis de intubação são pacientes graves, muito graves. E então, esses 6 pacientes, para entender a corrente do SUS, ele teve acesso gratuito à UPA, tá? Ele teve acesso gratuito à UPA, atendimento de alta qualidade com os médicos, atendimento com medicação, atendimento com suporte intensivo, ficava-se na UPA por 24 horas, 48 horas, e era direcionado para uma UTI, que era uma unidade intensiva, onde ele deveria estar. E o que pensar disso? O SUS é o que fez tornar ele ser universal quando ele pega a porta da UPA, é quando a gente pega a ideia da integralidade, porque ele teria vindo de forma leve, mas veio grave, e a equidade pelo fato dele não depender do que ele seja, ele for atendido da mesma forma. Eu acho que o SUS teve um papel importantíssimo, e foi diante disso que a gente conseguiu superar, porque em todas as mídias mundiais e nacionais, o Brasil seria uma guerra, o Brasil seria a pior estatística, o Brasil seria o maior número de óbito. O Brasil tem um grande índice de óbito de infectado em decorrência da proporção, tá? Mas eu não tenho como acusar, eu não tenho como criticar um país que foi feito, que o Sistema Único de Saúde desempenhou um papel tão ótimo. Claro que perdas são perdas, a gente vai conviver por resto das perdas. A experiência para um médico nessa pandemia eu nunca tinha vivido, sou muito novo. As pessoas com quem eu tive contato no mundo da UTI, que já tem um certo tempo, me relataram a cólera, tá? E falou que foi algo parecido, mas não chegava nem a ser perto disso. Quem é o da clínica médica? Só um instantinho, gente. É Felipe, ele está chegando. Ah, tá bom. E você vai para ele lá? Hã? Não pode entrar? Isso. Tá bom, obrigada. Isso, nada. Desculpa aí, gente, é porque sempre vem atrás aqui, tá? Então, o SUS tem um excelente papel quanto a isso. Eu acho que não só no estado do Rio Grande do Norte, mas no estado da Bahia, no estado de São Paulo, em todos os estados. Isso quer dizer que se eu estivesse aqui, mas eu sou de Salvador, eu sou da Bahia, de Irecê, eu seria atendido do mesmo jeito. Então, não importa a sua naturalidade, não importa o que você seja, você teria o mesmo tratamento.
É claro que existem pessoas que criticam o SUS, tá? Porque se você parar para entender o SUS no papel, é muito mais do que isso, tá? É muito mais do que eu estou falando. É muito mais do que qualquer assistência que a gente presta. Mas o mínimo que ele prestou e o mínimo que ele efetivou foi um excelente papel, tá? Então, se for qualificar, eu digo que o principal papel da pandemia no Brasil foi o Sistema Único de Saúde. E eu sou grato por fazer parte disso, tenho uma experiência pequena, mas uma experiência rica a respeito dessa pandemia. Eu trabalho em uma UTI particular, que é aqui do estado, que ela também prestava serviços do SUS. Por quê? Porque, de certa forma, as UTIs públicas lotaram muito rápido. E como lotaram muito rápido, acabou acontecendo que foi feito contratos com instituições particulares para prestar o serviço pelo SUS. Então, isso também é uma medida que o SUS pode fazer. E não importava qual qualidade de médico você era, seria um médico que fosse capacitado para aquele momento. E o SUS prestou esse papel. Eu acho que, gente, se vocês perguntarem para mim, a gente interage mais fácil. Porque se eu for falar do SUS, eu vou falar do SUS, porque, de certa forma, é um assunto muito amplo, mas eu tenho que especificar. Por que eu tenho que especificar? Porque quando se diz SUS, ele se diz os princípios básicos, que são os 3, e os 3 a gente relata, de certa forma, direcionado à saúde e à pandemia. Então, a experiência do SUS na pandemia, eu posso dizer que ela foi a vida e a morte do povo brasileiro. Ele fez um papel excelente, mesmo das pessoas que a gente perdeu. Para vocês terem noção, numa UTI onde eu tinha 10 leitos, eu tinha 7 médicos. Eu perdi vários médicos amigos. Eu perdi um recentemente, foi o último que eu perdi. Então, a gente passou por uma crise emocional, uma crise emocional muito forte. A gente ia trabalhar, às vezes, com medo. Eu tenho uma filha de 7 meses. Então, eu ia para casa, fiquei 2 meses em casa dormindo no colchão, porque eu não poderia dormir com minha esposa nem ter contato com minha filha. Então, esse coronavírus veio para mostrar o real sentido da vida, o real sentido e o valor que nós devemos ter, e o real sentido que a gente tem que dar valor ao que temos. Tanto que eu usava uma frase para meus pacientes: você critica tanto o hospital que eu trabalho do público, mas por felicidade tu me encontra. E por felicidade eu vou tratar de você. Então foi assim que a gente fez com que isso acontecesse. E foi assim que eu acho que todos os lugares do Brasil está sendo feito. Quando a gente fala do SUS, vou falar de uma parte mais de gestor, tá? Eu gerencio e sou gestor da rede de urgência do município de Parnamirim. A gente teve que abrir correntes, a gente teve que abrir fluxos, que a gente chama de braço de fluxo de saúde. Eu não tinha hospitais específicos para um vírus mortal e um vírus contagioso. Então, eu tive que criar um serviço para isso. A gente abriu hospitais de campanha, que todo mundo tem ciência disso. A gente abriu hospitais que fossem receber pacientes clínicos não Covid. A gente teve que abrir UTIs não Covid. A gente teve que abrir UTIs Covid. A gente teve que abrir lugares para fazer coleta de exames. E quando a gente fala de SUS, isso é um sistema único federal. Então, vem verba federal, vem verba estadual e vem verba municipal. Então, de certa forma, é uma integralidade geral, é uma parte financeira que foi fornecida, é uma parte financeira que foi cedida pela União, cedida pelo Estado, cedida pelo município. E os gastos, por isso, foi o que fez realmente o serviço fluir. Eu vou dar um dado bem simples. Um médico intensivista, a gente tinha um salário determinado. Eu praticamente tive que... Esse valor praticamente foi aumentado em 50% para impulsionar os médicos a trabalharem. Tinha vezes que eu entrava no UTI na segunda-feira, eu saía na sexta, porque eu não tinha com quem me rendesse, porque o médico que ia me render na terça, ele adoeceu. O médico que ia me render na quarta, ele estava de licença porque ele tinha
uma certa idade, ele tinha uma comorbidade. Então, a jornada de trabalho do médico foi muito insalubre. Eu não peguei Covid, e até hoje eu não peguei. E falando da parte da biologia, da imunologia, existem artigos que falam que pessoas que não tiveram ainda a contaminação ou tiveram contato, mas não foi contaminado, existe uma resposta da célula T. Isso quer dizer que o organismo desse portador dessa imunidade, ele tem contato com o vírus, mas automaticamente ele já adquire imunidade. Então, muitos médicos não pegaram, muitos médicos pegaram, faleceram. Hoje eu levantei uma estatística do município de Parnamirim, onde a gente tem, em média, 75 médicos atuando na rede de urgência. Dos 75, 43 foram contaminados. Então, é uma pandemia que veio destruir vidas, veio destruir partes econômicas, veio destruir partes culturais, veio destruir o emocional das pessoas, mas, de certa forma, veio valorizar a vida, veio valorizar a saúde, veio valorizar um sistema que muita gente criticava e que hoje desempenhou um papel incrível diante de uma pandemia tão cruel e, na minha forma de ver, eficaz. Tá? Se alguém quiser perguntar, eu estou aberto para pergunta. É o seguinte, gente, Lucas, ele fez a explanação da sua vida, né? Da sua vida cotidiana, seu enfrentamento ao Covid-19. Eu ia fazer uma pergunta para você já respondeu no finalzinho do Covid, mas você já falou que não pegou, pode ser por vários fatores, lógico que você explicou que um deles poderia ser essa questão da imunidade adquirida, né? Outra pergunta que eu ia falar para você é o seguinte, pela sua exposição, né? Porque o médico profissional que está ali, a equipe, né, de um modo geral, ele está sujeito à contaminação, porque quando está entubando, há uma grande probabilidade de contaminação devido à emissão de aerosol, Lucas. Perfeito. E é muito... Eu fico intrigado, porque eu ia fazer essa pergunta justamente, ele deve ter pego Covid, deve ter, lógico, se recuperar bem, ele está bem. Mas entubar 6 pacientes num único plantão realmente é uma alta estatística, viu? E graças a Deus você está bem aí para contar, né? A história que você falou algo importante também que me sensibilizou, é a questão do medo, né? Os profissionais irem trabalhar e saber que tem um irmão que tem diabetes, hipertenso, cardiopata, e você não quer passar esse vírus que, de certa forma, para determinado indivíduo pode ser mortal, e fica aquela coisa, né? Os medos, até medo de morrer mesmo e deixar as pessoas desamparadas. O Covid veio mexer com essa questão psicológica, né? Com essa questão intrínseca, né, do ser humano, né? Isso aí é muito... E aí, gente, ó, o Lucas fez a explanação sobre o SUS, ele falou dos 3 princípios, né, da universalidade, integralidade e equidade. Né? Ele é muito jovem, só que ele é muito utilizado e muito útil, porque países tentam imitar e não conseguem o nosso sistema, né, gente? E aí, vou deixar vocês abertos a perguntas, tá bom? Estou com a cria aqui, ô Jesus Cristo. Ô, Lucas, aqui é meu plantão em casa. Fica tranquilo, parceiro, relaxa. Hoje eu estava de plantão, consegui uma troca também, né? Que eu sou enfermeiro, eu sou plantonista. Consegui uma troca para estar aqui com vocês. Mas aí que eu chego em casa e tem outro plantão, né? É para isso. Peraí. Pode chamar de Theo, né? Hã? Pode chamar de Theo? Pode sim. Theo, isso mesmo. Theo, essa parte da contaminação, Theo, é porque é o seguinte. Eu anotei quantos pacientes Covid positivo eu entubei. Eu entubei 31, tá? Eu cheguei a entubar 31 pacientes Covid positivo. É claro que a gente tinha antigamente, ou seja, antes da pandemia, uma forma de agir durante a intubação. A gente às vezes não usava nenhuma máscara corretamente. Às vezes a gente não usava nenhuma luva direito.
Então, você tem ciência disso. O Covid, ele veio mostrar para a gente como é trabalhar de forma certa. A gente está usando máscara, a gente usa capote, a gente usa face shield, a gente usa máscara N95. Durante essas 31 intubações, eu provavelmente, Theo, eu devo ter essa imunidade de célula T. Porque ninguém consegue entubar 6 pacientes em uma noite e não ter contaminação. Porque é o seguinte, o Covid, ele é tão contagioso, que o fato de você estar contaminado, ter a sua mucosa na sua mão, você pegar em uma madeira, ele perpetua ali por mais de 6, 8 horas. Se você vem logo após e pega naquele local, você vai ter a contaminação. Então, é muito difícil você não estar contaminado. Agora, lembrando o seguinte, podemos ter como exemplo, eu vou dar 2 exemplos para você. No estado do Rio Grande do Norte, ele nunca chegou um isolamento social acima de 50%. Tá? O estado do Rio Grande do Sul chegou a um isolamento acima de 68%. A Organização Nacional Mundial da Saúde, ele propôs que todo lugar que tivesse em pandemia tivesse isolamento acima de 60%. Se observarmos há 15 dias atrás ou 20 dias atrás, o Rio Grande do Norte sempre esteve em queda de contaminação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente teve efeito de imunização de manada. Como não teve isolamento, as pessoas que deveriam ser contaminadas foram contaminadas. As pessoas que não tiveram, que tiveram contato e não teve intercorrência a respeito da doença, ela não vai ter mais, entendeu? No Rio Grande do Sul temos isolamento acima disso, então há pouco tempo atrás teve uma alta nos índices de contaminação e de óbitos. Então, a gente acredita que no estado do Rio Grande do Norte não vai mais existir uma segunda onda. O que a gente tem que entender é que o coronavírus ele vai ser uma nova influenza, um novo H1N1, uma nova dengue, tá? Ela sempre vai aparecer. Conviver, né? Vai ter que saber conviver com o vírus, né? Vai aprender a conviver. Gente, eu deixo aberto vocês agora, alunos, né, da live para perguntas, né, ao professor, ao doutor Lucas Firmino Lucas, que eu troquei no início, falei Lucas Firmino. Tá bom? Pode pergunta, gente? Também, perguntas? né? Vamos lá, então, enquanto eles se colocam aí... Mayan tem uma pergunta. Opa! Olha aí, Mayan. Eu quero saber se está todo mundo me ouvindo bem. Sim, Mayan, pode ficar à vontade. Boa noite, doutor Lucas. Eu gostaria de saber de você que está dentro, né, do sistema, se teria alguma sugestão de melhoria. Justamente por uma questão de, tipo assim, como você é uma pessoa próxima ao sistema, você está incluso, você sabe os prós e os contras. E você falou de muitas coisas positivas do SUS, nós aqui já entendemos isso, então eu queria saber também quais seriam sugestões para melhorias. É isso, obrigada. Perfeito. Lucas, excelente pergunta. Lucas, Mayan é aluna nossa da 3ª série, viu, do ensino médio, tá? Ela já ouviu falar de células T, né, Mayan? Linfócitos T, né, células linfóides, medula óssea, né? Então, pode ficar à vontade, viu, Lucas? Mayan, né? Mayan. Isso. Vamos lá. Eu elogiei muito, né? Mas eu até disse uma frase, no papel ela é muito mais bonita. Tá? A pandemia e o coronavírus trouxe o que o SUS já deveria ter sido feito há muito tempo. O número de UTIs a mais para a sociedade, a assistência básica a exames, assistência a médicos com facilidade, a boa remuneração, a boa estruturação dos profissionais da saúde. Então, e o SUS peca em algumas coisas. Eu vou dizer para elucidar bem isso. Passamos por uma situação e vamos passar por uma situação que a gente pode ser crítico diante disso. Eu, como médico, eu, como cidadão brasileiro, eu, como votante da próxima eleição, eu acho que vocês podem levantar a mesma crítica do que eu.
há pouco tempo estavam suspensas as aulas em alguns lugares. Estava proibidas as aulas em alguns lugares. E a gente se deparou há pouco tempo com carreatas e carreatas e carreatas de políticos. Então, isso resume bem o que eu quero dizer do SUS. O SUS, de certa forma, ele é degradado, ele é, às vezes, escasso por falta de recursos. E esses recursos são tirados de forma política. Eu acredito que o SUS... Eu vou dar um exemplo do Rio Grande do Norte. O estado do Rio Grande do Norte, a gente abriu 5 UTIs para o Covid. Passou o Covid, o estado fechou as 5 UTIs. Tá? Daí a gente dá para entender, Mariane, o que isso quer dizer. Isso quer dizer que foi só uma implementação para passar a pandemia. E nada mais certo e claro que essas UTIs deveriam permanecer, porque as outras doenças vão continuar. Então, o SUS peca em estrutura, por não ter hospitais, o SUS peca porque nem sempre o paciente vai ter acesso à saúde pública. O SUS peca porque quando vai solicitar um exame, uma tomografia, se for pelo SUS, demora 6 meses. O SUS peca porque quando vai fazer uma ressonância magnética, demora mais de 1 ano. O SUS peca porque vai fazer uma cirurgia, demora anos, até chega a ter óbito dos pacientes que não fazem o procedimento. Então, o SUS peca pelo simples fato da inércia. Essa inércia é feita por falta de estruturação. Quando eu tentei e eu elogiei bastante o SUS a respeito da pandemia, foi a respeito de quê? Que quando realmente se precisou, se foi feito. E quando se foi feito, foi tido um bom resultado. Quando se passou a pandemia, se tira tudo de novo e volta a mesma precariedade de antes. Entendeu, é Maia, né? Perfeito. Mayan. Sim. Maia. E eu concordo com isso. Talvez se existisse mais preocupação do governo, as coisas seriam melhores. Perfeito. E excelente pergunta, viu? Lucas, tem uma pergunta aí. A telemedicina, a telesaúde, a tele-UTI, tem contribuído com a pandemia? Você tem um parecer sobre isso? Vamos lá. Theo, a medicina, a gente usa aquele velho termo, nem sempre nem nunca, né? Eu não sei se vocês lembram de quando Mandetta, que era o ex-ministro da Saúde, ele foi até a mídia, todos os dias ele fazia os boletins, e não vou acusar, tá? Não estou julgando a interpretação ou a decisão dele, mas ele usou aquela frase: só procure o hospital quando realmente estiver precisando. Vocês lembram dessa frase? Sim. E essa frase é vista hoje no meio dos médicos, no meio da saúde, totalmente errônea, tá? Essa é uma frase que fez com que pessoas ficassem em casa e só procurassem o pronto-socorro quando estivesse muito sintomática. E quando é muito sintomática, é com os dois, com a saúde totalmente debilitada, com os pulmões totalmente infiltrados, lesados. Eu tenho uma imagem aqui de pulmões que você só tem 5% da capacidade pulmonar. O resto você perdeu toda. Quando você vai falar de telemedicina, é muito difícil, porque saúde é corpo a corpo. Saúde é tratamento, entendeu? Só que existem casos como assistencialismo de PSF, eu acho que pode ser visto, de doenças que não exigem tanto a participação de corpo a corpo médico. Eu acho que qualquer evolução que venha beneficiar a saúde, venha beneficiar aqueles que não têm acesso com facilidade, ela vai ser bem-vinda, entendeu? Eu só acho que é muito prematuro essa decisão, porque pensa comigo, se você não tem uma assistência de saúde básica, perfeita, estrutural, de maneira geral, como é que você quer implementar algo por telemedicina? Eu acho que para a gente pensar em algo por telemedicina, você tem que pensar primeiro em estruturar a base. É como você quer formar um aluno, tá? E não ter a base educacional para ele.
é a mesma coisa. Eu acho que as coisas só andam e só ficam em pé se a base estiver bem consolidada. Infelizmente, a gente não tem isso ainda. Beleza, Lucas. Josane ia intervir, né? Aí Mayan fez uma pergunta. Josane, você quer perguntar a Lucas, fazer uma pergunta? Não, eu ia só colocar e agradecer a presença de Chica e Francisca Chagas, que conseguiu aqui com muita força voltar para a live, e o pessoal de Barra do Mendes também está presente na live, e o pessoal do Mundo do Morro, tá? Então, tu mobilizou a região toda, tem gente da região toda te assistindo. Aí pode voltar, que você está cheio de perguntas ali para responder. Obrigada aí. Olha só, Lucas, uma pergunta de Alex. Não, vou a de Carol primeiro. Carolina, aluno da gente da primeira série do ensino médio, tá? O que seria mais benefício para a população? Uma renda mínima comum alta, um sistema de saúde ou ambas as opções? Uma renda Eu acho que alta. Certo. Ele está falando a renda, ele fala a renda quando ele fala salário mínimo, é isso? Eu acredito que renda salarial, né? Questão financeira, poder aquisitivo, né? É porque alguém falou, Théo? Não. Pode só você responder mesmo. Pode continuar? Vou repetir a pergunta, né? Vamos lá. Posso? Uma renda mínima comum alta, um sistema único de saúde ou ambas as opções, no caso? A nossa Constituição Federal, no artigo 5º, ela tem aquela famosa cláusula pétreas, tá? Então, ele dá, no mínimo, garantias do cidadão brasileiro ter o mínimo e básico possível. Essa pergunta de Alex complementa a outra. A gente tem que ter as duas opções, tá? Mas pensa comigo, para que existir tanto dinheiro se não tem saúde, tá? Mas também imagine você doente sem dinheiro. Eu convivo diariamente. Caiu aí para vocês ou foi só aqui para mim? Caiu aqui. Travou dele, ele deve estar voltando já. Alô, voltei. Caiu aqui. Ok. Eu convivo diariamente, Theo, com pacientes em chão de corredor de hospital. Eu convivo diariamente com pacientes que não têm como pagar uma passagem para visitar um familiar. Tá? Eu convivo diariamente com pacientes que não têm um celular para receber uma ligação do seu paciente que está entrado há 30 dias. Então, a sensibilidade quanto a isso é muito grande. Essa pergunta feita por Alex é uma pergunta que envolve saúde, envolve assistencialismo, envolve classe social, envolve fatores sociais. Tá? Eu acho que o brasileiro deveria ter no mínimo, nem um brasileiro, eu acho que qualquer pessoa, o mínimo de sua dignidade íntegra, tendo ela uma saúde, tendo ela uma renda compatível aos seus gastos, e que nós não temos. A gente não tem uma saúde pública boa, a gente não tem uma renda básica perfeita e nem adequada para o que a gente vive. Porque se a gente vai procurar fazer um exame, às vezes, no SUS, eu vou citar, uma ressonância magnética, se eu for pedir hoje em dia, é R$800. Um salário mínimo é mil e poucos reais. Como é que um pobre coitado vai esperar 5 anos para fazer um exame se o seu salário, se um exame desse compromete 80% da sua renda? Entendeu? É bem complicada essa situação e muito sensível de ser respondida. Mas, na minha humilde opinião, eu acho que tem que ser das duas formas. Eu acho que tem que ter o direito adquirido e tem que ser preservado e tem que ser mantido. Infelizmente, isso é uma cultura pobre que a gente tem. É uma cultura que vem se passando de anos em anos. Se passa desde a colonização, que vem de corrupção, que vem de uma má educação, que as pessoas são alimentadas para ser mal educadas de forma
de estudo para poder desempenhar um voto obscuro, omisso, então baseado em alguma garantia, entendeu? Então é uma corrente que leva a outra. Lucas, veja bem, Alex Levi, aluno da terceira série da gente, do médio, ele pergunta o seguinte, ó, o que o senhor acha sobre as recomendações do presidente sobre o kit cloroquina e os gastos excessivos com esse produto, que não tem comprovação científica de funcionalidade, né? Vamos lá. Em relação à cloroquina, né? Perfeito. Quando a gente começou a pandemia, Theo e Alex, eu tive UTIs aqui do estado que eu tive 100% de óbito. O que isso quer dizer? Todos os pacientes que entraram no mês morreram. Tá? Então, se você pega países de primeiro mundo, como Estados Unidos, França, Itália, Espanha, a taxa de mortalidade foi muito alta. Então, as medicações e as formas de tratamento foram amplos. A hidroxicloroquina, que foi dita pelo presidente, foi dita por outros presidentes, foi dita por médicos conceituados, hoje é evidenciado que não tem nenhuma benéficia para o tratamento. Tá? Não tem nenhuma benéficia para o tratamento. Para você ter noção, até hoje, no momento, de quando a pandemia começou até agora, só existe uma medicação, tá? Que é comprovado cientificamente por isso, que tem redução de taxa de mortalidade, que chama-se dexametasona, tá? Que é um corticoide terapia. Que é um corticoide que faz a corticoide terapia. Então, na minha opinião sobre a hidroxicloroquina, é uma medicação, eu não sei se vocês têm ciência, mas eu vou tentar simplificar. É uma medicação que é usada na malária há muito tempo. Então, o efeito adverso dela é muito pouco. Se falaram-se muito em arritmias cardíacas, se falaram muito em um espaço de QT do eletro alongado, mas isso não justifica tanto na área médica da gente. A gente não chegou a usar, tá? Eu não cheguei a usar em nenhum momento, mas, de certa forma, eu acho que foi uma forma, como é que eu posso dizer, uma conduta mal embasada, tá? Uma conduta com falta de estudos científicos que não causou óbito de ninguém, gente. Tá? A cloroquina não matou ninguém. Quem matou foi o Covid. E a respeito dos gastos, eu não tenho ciência dos gastos, tá? Mas é uma medicação muito barata, que a gente tem hoje praticamente produção de ampla escala, sem gastos significativos para a federação, acho, entendeu? Então, se eu for condenar, ou a minha opinião sobre o assunto, eu sou contra o uso, tá? Mas a medicina não se baseia somente em estudo. A medicina se baseia em prática e se baseia em estudo. Só complementando essa pergunta, a gente tem a ivermectina, que falaram tanto, né? A ivermectina é uma medicação que foi usado ela em estudo in vitro e mostrou-se que a ivermectina teve ação sim benéfica contra o Covid. Por quê? Porque ela usava o mesmo receptor de entrada do vírus, tá? E esse receptor de entrada do vírus fazia com que a sua carga viral fosse menor. Mas estudo in vitro não quer dizer que é estudo em vida. E esse estudo in vitro, ele veio mostrar que se fosse usado em vida, a pessoa teria que usar praticamente 62 vezes mais do que o habitual, tá? Então é outra medicação que a gente não tem base científica para isso. Mas eu vou te dizer o nome, acho que vocês escutaram, um mestre chamado Fernando Suassuna, que foi meu professor da Universidade de Infectologia, um dos maiores infectologistas do país, tá? Que defendeu o uso, e hoje a gente faz estudos quanto a isso. Eu, como gestor da rede de urgência de Parnamirim, mesmo sem ter base científica, eu protocolei e eu fiz o protocolo de urgência e emergência do município com o uso da ivermectina. Tá? E eu te digo e te afirmo com base de estatística que o município de Parnamirim
foi a menor taxa de óbito do estado do Rio Grande do Norte, com 2,03% dos óbitos. Então, não sei se isso justifica pela ivermectina, eu só sei que justifica pelo um assistencialismo de forma certa, e eu não preconizei o que foi dito anteriormente, só procurar a UPA ou o médico ou assistência da saúde quando estivesse grave. Para mim, teve os primeiros sintomas, procurasse o médico. Porque é assim que eu acho que a gente começa a tratar e a gente começa a acompanhar de perto e a gente evita o pior. Espero ter respondido a pergunta. Ótimo. Lucas, tem uma pergunta aqui de Guilherme Teixeira. Ele é da terceira série do médio. E em relação à ivermectina, Cortou a ligação, Theo. Cortou. A ivermectina, ela está dentro do protocolo, né? Juntamente com a série de vitaminas, né? Vamos lá. Porque eu perguntei que minha esposa ela esteve agora recentemente e o médico pegou a receita e colocou ivermectina, né, na receita para ela tomar, que ela estava com dispneia, corizando, teve febre, todos os sintomas de Covid ela teve, né? Aí ele me deu a receita, até peguei ela aqui para me dar uma olhadinha. E aí tem ivermectina, né, na receita. O que o senhor diz sobre a eficiência dos PSFs, né? É uma pergunta que você pode correlacionar com a questão. O PSF ele pode ajudar dentro dessa perspectiva, né, do combate ao Covid-19. Eu acho que poderia fazer um link aí, né? Vamos lá. O PSF é aquele programa de saúde, tá? Que fica locado em determinados bairros para pegar uma quantidade e número de famílias. O PSF, pelo próprio nome diz, a gente já sabe que é aquela saúde básica, que é aquela saúde inicial. Falando um pouco da fisiopatologia do COVID, o COVID ele é um vírus, tá? Que ele tem uma parte inflamatória, que a pior ação dela é a parte inflamatória. A gente, partindo para a base de biologia, que você entende bem, a principal lesão do COVID é no endotélio. O endotélio, se eu perguntar aos estudantes de vocês aí, eu não sei se eles vão responder com a forma que está atualizada hoje. O endotélio não é mais uma camada que reveste a artéria. O endotélio hoje é um órgão, tá? O endotélio hoje ele tem aproximadamente o tamanho de 1 metro. O endotélio ele é aquela camada que reveste a artéria que tem um enorme benefício para o organismo. Mas as doenças como o infarto, como o AVC, como o sepsis, seja de qualquer foco infeccioso, como o COVID, ele tem por finalidade a agressão do endotélio. Se vocês entenderem, o COVID ele não mata, e a maior porcentagem de óbito do COVID não foi por causa do pulmão. A maior taxa de óbito do COVID foi por causa de tromboembolismo. É quando você tem um tromboembolismo pulmonar, é por uma obstrução arterial. Porque justamente a citocina do vírus, ele agride o endotélio. E aquele endotélio ele vai fazendo trombos até tamponar completamente a artéria. Quando a assistência básica da saúde, por que eu falei para vocês isso? Que quando você procura um PSF, a gente procura um PSF porque precisa de uma orientação. Às vezes o paciente não pode ter o tratamento devido no PSF, mas uma orientação às vezes muda qualquer quadro clínico de um paciente. Eu vou ditar um exemplo. Eu, 38 anos, hipertenso diabético, procuro um PSF porque eu estou apresentando tosse seca e febre. Se eu não for o PSF, por eu ser ignorante de forma leiga do assunto, eu posso ficar em casa esperando o pior. Mas eu posso ir para o PSF, o médico do PSF, junto com a equipe toda de saúde, pode chegar e me orientar, olha, em vista uma pandemia, todos os sinais respiratórios que está apresentando, pode ser sujeito a um COVID, então eu acho propício que o senhor comece a procurar uma unidade de pronto atendimento.
para a gente fazer exames, ou até mesmo o PSF, porque aqui no Parnamirim a gente colocou o teste rápido e suave nos PSFs. Então, o paciente, quando era feito o exame que era positivo para a COVID, ele tinha um atendimento perspicaz. Ele tinha um atendimento por ligação, a gente fazia um acompanhamento diário e a gente já teria uma base estatística de quantos contaminados teríamos. Então, o PSF, de certa forma, não teve utilidade no paciente grave, mas aquele paciente que precisava de uma orientação, aquele paciente que precisava de uma medicação básica, que eu falo a medicação básica, que você acabou de dizer para mim que as vitaminas que foram ditas era o zinco e a vitamina C, tá? Foi o uso da azitromicina, que é um antibiótico que a gente chama da classe do macrolídeo. O macrolídeo é um antibiótico que a gente usa para combater vírus atípicos, tá? Bactérias atípicas. E o COVID é um vírus atípico. E foi visto também que esse antibiótico, a azitromicina, ele tem uma ação que a gente chama de ação antiedematosa alveolar. Então, os alvéolos, esse antibiótico usado, ele tentaria desinflamar os alvéolos. Então, o complexo que foi feito, que eu tenho ciência aqui, que é a ivermectina, azitromicina e complexo vitamínico rico em vitamina C e zinco, foi usado no PSF daqui e a gente conseguiu ter um bom resultado. Não posso te afirmar porque ele está em estudo isso, tá? Se teve efetivação ou não. Eu sei que o município de Parnamirim já foi convidado por uma revista de saúde pelo desempenho feito durante a pandemia para ser publicado um artigo. Então, provavelmente, no novo encontro que a gente possa ter, eu posso dizer para vocês realmente o uso desse protocolo. Mas o PSF apresentou um papel excelente e importante na pandemia. Bacana, Lucas. Lucas, então, no caso, a azitromicina, que é um antibiótico, ele não atua destruindo a questão da replicação viral, e sim ele atua nos alvéolos pulmonares, da questão inflamatória dos alvéolos, no caso, né? Não tem nada a ver em relação ao combate ao vírus, no caso, né? Diretamente ao vírus. Vamos lá. É isso? O vírus ele tem 3 fases. Aquela fase que chama a primeira fase, aliás, 2 fases, que é a primeira fase, que é a fase 1A, que é a fase de replicação, que ela se dá do dia 0 até o dia D7. O azitromicina não tem efeito de antirreplicação. A azitromicina ela tem efeito bactericida. Ele mata o organismo. Quando eu falo organismo, é a bactéria ou vírus. Quando se falava da hidroxicloroquina, voltando ao assunto, a hidroxicloroquina, ela tinha um efeito antirreplicativo. Por isso que alguns médicos se baseavam na ideia de usar ela no início da doença, no 3º a 4º dia, para inibir a replicação. Mas os estudos mostraram que não tem nada a ver. A fase replicatória, que é aquela fase primeira 1A, a gente estava contraindicando os corticoides. E corticoide, quando você fazia uso no início dos sintomas, você baixava a imunidade do paciente, então o vírus replicava mais rápido. Então, no início dos sintomas, que é a fase replicação, você teria que buscar hidratação, buscar uma dieta balanceada, repouso, tá? Sintomáticos e o uso da ivermectina, pelo menos foi assim usado o protocolo aqui, e o uso dos complexos vitamínicos. Se for para embasar por estudos, somente hidratação, repouso, dieta e sintomático. Tá, gente? Isso é o que o estudo mostra. São os estudos feitos. Se for para usar pela prática, foi o que eu acabei de dizer, ivermectina, polivitamínicos e azitromicina. Então, respondendo a pergunta, a azitromicina não tem efeito nenhum antirreplicação. O efeito dele realmente é bactericida. Tá sem áudio, Theo. Então, Lucas, obrigado aí, tá? Olha só, Dani Micaele é aluna da gente da primeira série do médio. Ela pergunta: boa noite. Sabes que o tínhamos como normal. Antes da pandemia, sofreu modificações
de saber, por gentileza, como a população deve lidar com isso, quais comportamentos ela deve adotar ou abandonar para não sobrecarregar o SUS, no caso, né? Quais comportamentos a população deve adotar ou abandonar para não sobrecarregar o SUS? A pergunta de Daniele. Né? Perfeito, vamos lá. Eu não sei se vocês chegaram a observar, por várias vezes a OMS foi questionada e foi criticada a respeito de uns levantamentos e de uns pronunciamentos que eles fizeram. Hoje foi provado por estudos que a contaminação é muito mais em casa do que fora. Tá? Mas é claro que o fato da aglomeração, é claro que o distanciamento social, é claro que a higienização das mãos, é claro que o uso de máscara, isso tudo facilita para, como é que eu falo? Dificulta a contaminação do vírus. Eu falo isso para vocês porque eu estudo praticamente diariamente sobre isso. Existem dois tipos de máscaras, eu acho que vocês já viram. Deixa eu mostrar. Essa aqui é uma máscara que a gente chama máscara cirúrgica, tá? E eu tenho outra máscara que a gente chama de máscara N95, tá? Tem uns estudos recentes mostrados, que até passando fantástico, que a máscara cirúrgica, ela só inibe o vírus de 60% a 80%. Então, ela não inibe completamente. E a máscara N95, 99%. No meu entendimento, Theo, eu posso até ser frio em dizer assim, mas todo mundo vai ser passivo de contaminação. A grande pergunta que o aluno fez aí é a sobrecarga do SUS. Eu acho que o isolamento social ele deveria ter sido feito, tá? Ele foi feito, tanto que não sobrecarregou muito o SUS. A gente viu notícias pausadas que faltavam leitos de UTIs, mas acabou dando conta em alguns momentos. Se você pegar para perceber, nenhum país de primeiro mundo conseguiu combater a pandemia sem colapso, porque o Brasil ia não ter esse colapso. Então era impossível fazer isso. Mas eu acho que a proteção com máscara, higienização das mãos, distanciamento social, ela foi feita, deve ser mantida, tá? Mas as atividades precisam voltar ao normal. O colégio tem que voltar ao normal. Atividades essenciais precisam voltar ao normal. Não aglomeração política, não aglomeração de forma banal. Isso eu não concordo, que é o que a gente mais critica nas reuniões aqui. Só que a política também é a base do Brasil. Eu não tenho como tirar isso. Agora, a pergunta de como vai ser daqui para frente, vai ser como a gente convive com a H1N1, vai ser como a gente convive com a dengue, vai ter fases durante todos os anos que vai aparecer o coronavírus. Você vai viver de máscara pro resto da vida? Não. Você vai viver com a mesma proteção que você vive hoje? Não. Infelizmente, futuramente, vai ter os casos que vão chegar a pacientes graves, tá? E vai chegar aos pacientes pouco sintomáticos. Quando a gente médico usou aquele termo afastar do grupo de risco, é porque isso é verdade, gente. Para vocês terem noção, eu cheguei a ter 30, eu acho, pacientes ao meu cuidado que tinha abaixo de 30 anos. Todos os pacientes abaixo de 30 anos eram obesos. Sabe por que o obeso tem piora com o Covid? Porque o obeso é pró-inflamatório. O obeso ele inflama muito fácil. Indo para a parte da biologia, o obeso ele tem um aumento de leptina, que é um hormônio. Essa leptina, ela é inflamatória. Já o obeso, ele inibe outro hormônio chamado, eu acho que adiposteína, que é um anti-inflamatório. Então, a resposta no obeso é muito inflamatória. Fora a parte trombogênica, porque o tecido adiposo é amplo, circunferência abdominal aumentada, então as pessoas podem fazer tromboembolismo pulmonar, AVC ou infarto com mais facilidade. Sabe por que o diabético é pior? Porque o diabetes causa lesão endotelial. Ele também é pró-inflamatório. Então, o que vai ter que existir é um cuidado acentuado dos pacientes de grupo de risco. Os pacientes jovens como a gente,
Tem que voltar à vida normal. A gente precisa trabalhar, a gente precisa botar a economia para girar, mas é com certo cuidado, com certa proteção, fazendo um limite de pacientes, limite de pessoas em cada ambiente. E é o que a gente tem que fazer hoje em dia. E eu acho que é isso que a gente vai ter que trabalhar futuramente, entendeu? Só um dado estatístico. Sabe quantas crianças faleceram abaixo dos 3 anos de idade? Nenhuma no estado do Rio Grande do Norte. As pessoas que foram rígidas. As crianças que foram rígidas. Por quê? Porque a resposta inflamatória da criança é eficaz. Só você imaginar um carro que sai da loja agora, imagina esse carro com 3 anos de uso, imagina esse carro com 10 anos de uso, imagina esse carro com 30 anos de uso. O ser humano é uma máquina. Então, ele vai acabar sendo comprometido com o tempo. Então, acho que é focar no grupo de risco e fazer com que as coisas voltem ao normal de novo. E ter o cuidado redobrado. É o que vai acontecer. E, de certa forma, não desparelhar a saúde pública. Tudo que foi feito tem que ficar, não pode tirar. Porque é assim que merece ser. E é assim que tem que ser a saúde. Certo. Lucas, valeu aí. Essa Maria Cristiano quer fazer a pergunta. Tem lá, Cristiano. Sou eu. Samares. Sou eu, Lucas. Lucas, Samares. Oi. Treinadora, viu, Lucas? Ela que comanda a gente aí, tá? Tá certo. Seja bem-vindo, Samares. Lucas, boa noite. Primeiramente, gostaria desde já agradecer você. Eu estou vendo que você está aí no seu trabalho. Gostaria de agradecer em nome de toda a escola pela sua predisposição, disponibilidade em estar agora conosco, certo? Eu não sei se essa pergunta já foi feita e se ela já foi respondida, lógico. Eu tive que sair alguns momentos para prestar assistência ao meu caçula. É o seguinte... Já são meses e meses de pandemia, certo? Olhando para o nosso panorama econômico, né, pela qual o país vive, e sem uma previsão de quando tudo isso vai se findar, eu gostaria de saber, assim, se há um risco do SUS entrar em crise, de haver uma baixa nas verbas ou a falta delas, para algumas assistências que hoje está sendo cobertas. Então, assim, de haver um colapso. Ou esse risco nós já passamos, não há mais esse risco. Né? Eu não sei se já foi respondido. Se foi, tudo bem, beleza. Depois eu procuro saber de alguém. Tudo bem, vamos lá. Acredito eu, Samares, não é isso? Isso. Acredito eu que não existe. Acredito eu que não tem mais a possibilidade de um colapso do SUS, porque o Brasil, de certa forma, nenhum outro estado, nem aqui nem aí, teve isolamento social acima de 70%. Então já teve a imunidade de manada. O grande problema disso é que os políticos entenderem, os gestores entenderem que passou o pior e agora vamos fechar tudo. Aí realmente pode colapsar. Porque mas vai colapsar por falta de estrutura, por falta de instituição aberta, não por grande demanda. O que a gente vai acontecer não agora... Por verba, né? Não por verba. O grande problema agora é porque muito dinheiro foi investido, muito dinheiro foi colocado. Que precisamos saber agora de onde vai ser tirado para repor isso que foi tirado. E então a gente pode estar em uma iminência recessão econômica, que pode acontecer, e o que pode também existir é que os políticos e os gestores podem começar a fechar as coisas. Mas acredito eu que o Covid por si só, ele não vai ter mais colapso nenhum. Não vai ter mais a pandemia aflorada, entendeu? Certo. Ok. Obrigada. E eu acredito também, Samaris, que Irecê, por ser interior, não atingiu ainda a sua fase total da pandemia. Tá? Porque aqui no Rio Grande do Norte, a gente está iniciando as contaminações dos interiores. Porque as pessoas vão saindo, vão para o interior, vão se contaminando. E o grande problema disso é saber que a baixa estrutura de saúde dos interiores tem, entendeu?
que às vezes quando vai procurar a capital, o paciente já está praticamente irreversível. Certo, Lucas. Bacana. Josane? Então, estou aproveitando aí essa questão da região, né, de trazer só o boletim, porque o doutor Lucas está distante aí, e um panorama geral, né? A gente faz parte do grupo de monitoramento, e foi o seguinte, nesse momento, em todos os 19 municípios que faz a região de saúde, todos eles tiveram casos de Covid. Desses, na última terça-feira, 12 dos 19 tiveram óbito, e nesse momento, na sexta-feira, 16 municípios com casos ativos, menos os municípios de Barro Alto e Gentil do Ouro, que nesse momento não tem casos ativos. O município, vamos falar da sede, né? O município de Irecê, até a sexta-feira, foram 1.796 casos. Desses, nesse momento, são 163 ativos e 1.067 recuperados, né? Então, assim, a gente está aí num crescimento, se a gente pegar da última semana, de uma semana para outra, gira em torno de 10% a 13% de crescimento, só corroborando com o que o doutor acabou de falar, o aumento da interiorização da pandemia. Me ouvem, gente? Oi, Guaí. Ouvindo. Então quem ficou foi Theo, ficou congelado aí. Eu estou ouvindo novamente. Pronto. Cadê? Vamos esperar. Cadê Theo? Retorna. Enquanto o Theo não... Theo ia falar, Josane, caiu. Ele está voltando agora aqui, certo? Pronto. Então, enquanto Theo não volta para assumir o posto dele, eu tenho deixa eu falar o boletim aqui, do número de casos ativos nesse momento, dos municípios de América Dourada, 3 casos ativos, Barra do Meio, nenhum caso, Barro Alto, nenhum caso, Cafarnaum, 24 casos ativos, Canarana, 44, Central, 1, Gentil do Ouro, nenhum, Ibipeba, 27, Ibititá, 24, Irecê, 163, Itaguaçu da Bahia, 10, João Dourado, 18, Jussara, 8, Lapão, 57, Mulugu do Morro, 5, Presidente Dutra, 18, São Gabriel, 8, Uibaí, 7, Chique-Chique, 10. Pronto, voltou. Toma, que a filha é tua, Theo. Não, Samaris, Josane, ótima intervenção. Os dados, né, indicadores, eles são importantes, né, para a tomada de decisões e para, né, trazer, enriquecer mais nossa palestra aqui, nosso evento, nossa live com o Lucas. Eu deixo aberto para mais alguma pergunta, tá bom? A gente, pelo tempo programado, a gente já até passou um pouquinho, né, Lucas, como combinado. Mas se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer, viu, gente? Até 8h30. Tá bom, né, Samaris? Tá bom, né? Mais alguma pergunta, gente? Vamos lá? E também o que é importante falar aí, Theo, é que esses dados elencados aí, a gente sempre, tipo, um exemplo, se Lapão teve 55 casos, a gente sempre multiplica por 10 ou por 6 isso, porque isso aí vai ser a real estatística de contaminados. Porque a gente não consegue verificar e testar todos os municípios. E 90% a 93% dos pacientes contaminados por Covid, eles são oligossintomáticos ou são assintomáticos. Então, ele tem o vírus, mas não repassa. Ele tem um vírus, mas não sente. Apesar de sair um estudo recentemente falando que os assintomáticos não passavam o vírus. Mas é algo muito novo, é algo que a gente não pode afirmar. A gente só tem que ser muito cauteloso.
Lucas, agora, Josane trouxe as informações e que me chama a atenção é o seguinte, alguns municípios, eles têm altos índices, né? Muitos casos notificados, né? Muitos casos confirmados. Agora, tem que ver também essa questão, não sei se Josane concorda comigo, se vocês concordam comigo, se você concorda comigo, que muitos municípios não testam, não fazem testagens, né? E isso é um fator que é decisivo no surgimento, no diagnóstico dos casos, né? Então, Barro Alto é um município aqui vizinho a Canarana, 18 quilômetros. Poucos casos, mas eu quero saber depois, eu não sei se Josane tem esses dados, quantos Barro Alto testou nesses últimos 6 meses, né? A taxa de testagem, eu acredito que é bem baixa, que às vezes até é um termo que a gente usa, né, na epidemiologia, que são dados subnotificados. Isso aí interfere consideravelmente na tomada de decisões, né, em relação ainda mais a um processo de pandemia desse que estamos vivendo, né? Perfeito. A gente não tem, Theo, não tem o que a gente coloca que inicialmente era feito mais o teste rápido, né? Depois o Lucas pode falar isso. E agora, e o teste padrão ouro sempre foi o RT-PCR, né? O que é feito para detectar a presença do vírus na mucosa respiratória aqui alta. Então, nesse momento, toda semana, na segunda e na quinta-feira, na quarta-feira, a gente faz a distribuição, a gente recebe dos municípios, dá essa coleta, a coleta que eles fazem, mandam para a gente encaminha para Jacobina. Inicialmente o avião vinha pegar em Jacobina, agora está mais tranquilo, as amostras vão de carro mesmo. Mas a gente não tem uma estatística, até a gente pede para os municípios, eles não conseguem dar para a gente isso em tempo real, que é a estatística de quantos eles estão usando para fazer, né, de testagem, fazer uma comparação de testagem. Alguns municípios, eles falam que estão testando muito, mas para a gente dizer que está testando muito, tem que ser comparado a quê? Né? Não dando uma comparação, a gente fica, por exemplo, a gente não pode fazer uma testagem sem um parâmetro. Né? Eu vou estar testando profissionais de saúde, eu vou estar testando profissionais de segurança, eu vou estar testando os contatos intradomiciliares e os contatos de trabalho, né? Então, assim, cada município daqui da região elaborou o guia para enfrentamento do Covid-19. Às vezes, eles ligam fazendo perguntas que eles mesmos colocaram dentro dos próprios guias, né? Mas aí a gente eu posso dizer que tem uma nova portaria do Ministério da Saúde justamente em relação a isso, que é o monitoramento dos contatos dos casos confirmados da Covid. E aí sim tem uma grande disponibilidade de testes para que esses contatos sejam todos rastreados. E tem recursos para isso que está chegando também. Bacana. Só enfatizando a parte dos exames aí, a gente tem o teste rápido, a gente tem o SWAB, tá? E só que existe 2 métodos, que a gente tem um método de imunocromatografia e imunoluminescência. Provavelmente, eu acho que o teste que eu tive acesso aí na região de Irecê, eu até acompanhei algumas pessoas que se contaminaram, que entraram em contato comigo e eu fiquei acompanhando pelo telefone. A maioria foi de Lapão, porque eu sou praticamente lapoense, tá? Mas, diante disso, o que é que a gente levantou? O SWAB, ele se torna eficaz, tá? O SWAB, que é aquele cotonetezinho da via nasal e via oral. Ele se torna eficaz quando você tem uma especificidade e você faz o exame do 3º até o 7º dia. E em alguns casos chega até o 10º dia. O teste rápido, que é o teste rápido por imunocromatografia, é aquele teste rápido se ele dá positivo ou negativo. Esse teste rápido, quando você faz no paciente assintomático, ele sendo feito do 7º ao 14º dia, 90% é falso negativo.
falso negativo. Quando você faz o teste rápido com sintomas, ele pode lhe dizer se é positivo ou negativo. Mas quando ele diz que é positivo ou negativo, ele não está lhe dizendo se você tem IgG ou IgM positivo. O IgM positivo ou IgM reagente é aquele exame que lhe fala que tem fato agudo em você. O IgG negativo ou o IgG positivo ou reagente, ele quer dizer que você já tem imunidade adquirida. Já o teste rápido, quando você faz por imunoluminescência, é o que a gente está causando mais assertividade aqui, é quando ele vai diferenciar o que é IgG e IgM. A gente está especificando que o paciente aqui, sintomático ou contaminado, ele faça esse teste rápido, seja ele por luminescência ou por imunocromatografia, depois do 8º dia, porque a gente pode ter uma especificidade e um acerto maior. Então, é tão nova a doença, porque até os dados da gente, ele pode ser camuflado ou até de forma certa, errado pela estatística. Porque a doença é nova, então os exames são novos, a gente está trabalhando com isso ainda. Então, eu costumo dizer que a clínica médica, os sinais e os sintomas do paciente é o que vai dizer fortemente se ele está contaminado ou não. Então, aí a gente abre a mão dos exames, entendeu? Certo. Lucas, tem uma pergunta aqui, rapaz. Eu já li. Priscila, ah, já leu. Pode ficar à vontade, viu? É da fisioterapia, não é isso? Isso. Vamos lá. A fisioterapia é uma profissão e uma categoria que os leigos só entendem que é músculo, movimentação. A fisioterapia da gente que trabalha em UTI teve um papel excepcional, um papel excelente e um papel imprescindível no caso do Covid do paciente grave, porque todos os pacientes que são postos em ventilação mecânica, eles são ajustados em uma sedação, usa a medicação para que o paciente fique entregue ao ventilador, ou seja, ele não respire mais, e o ventilador vai trabalhar por ele. E a equipe da fisioterapia intensivista faz esse papel, que é do controle do ventilador junto com o médico. Tem estudos comprovando hoje que o modo ventilatório protetivo, o modo ventilatório com baixo volume oferecido ao paciente, ele é mais benéfico ao paciente COVID. Então, eu posso dizer que o papel da fisioterapia é imprescindível no paciente COVID. Eu acho que nunca teve tanta importância como teve agora. E não foi está sendo tão valorizada como nunca foi. Então, é muito importante a fisioterapia no paciente COVID grave, o paciente internado na parte intensiva, ou até aquele paciente que está em uso suplementar de oxigênio, precisando de fisioterapia respiratória. Então, sem dúvida, foi muito importante. E um detalhe, muito pouco médico sabe manusear a ventilação mecânica. A maioria dos médicos que sabem manusear a ventilação mecânica são os que trabalham em UTI. Praticamente os de porta, de pronto-socorro, não sabem manusear. Então é aí onde vai chegar o fisioterapeuta. Pode falar, Theo. Lucas, até porque os hospitais pequenos, de pequeno no regional, né, no municipal, eu não sei se Lapão, que é a terceira maior cidade da regional, chegaram 2, com a pandemia chegaram 2. Mas como você falou, trabalho na unidade hospitalar e a maioria, na verdade, não teve um que soubesse passar a instrução. Tinha um enfermeiro aqui que trabalhou na UTI, que ele deu a instrução, fez um treinamentozinho com a gente aqui, mas nenhum sabia aquela questão de PEP, né, ter a PEP, né, a quantidade de oxigênio, a questão de movimentos respiratórios, essas quantificações do ventilador, eles não sabiam, né? Porque você pode até estourar, né? Romper o tecido parênquimo pulmonar se você estourar demais o paciente, né? Chama de barotrauma. Até eu participei aqui, então, eu participei de algumas aberturas de UTI aqui. Eu acho que eu fui até homenageado em alguns Instagrams do povo de Lapão,
que eu estava treinando o pessoal aqui do estado, em algumas UTIs, a respeito disso. A gente não pode culpar, tá, nenhum profissional de saúde por não ter esse conhecimento, mas a gente pode forçar com que ele tenha. É muito complicado, não é fácil. Para você, você começou a dizer, a gente tem que ter uma fração de oxigênio alta, a gente tem que ter uma pressão controlada pelo ventilador, a gente tem que ter uma frequência respiratória controlada pelo ventilador e a gente ainda tem que ter uma PIP, tá? Para controlada pelo ventilador, porque usar o ventilador, se não souber usar o ventilador, ele é muito mais prejudicial do que não estar usando. Então você mata o paciente usando o ventilador de forma errada e você salva usando de forma certa. Bacana, Lucas, bacana. Gente, mais uma pergunta, porque pelo segmento aqui, pelo roteiro que a Amanda me deu, agora seria a fala de Josane, né, Josane? Você iria fazer o encerramento caso alguém tivesse mais alguma pergunta, né? Deixa eu só agradecer, Theo, pelo convite, tá? Eu me sinto lisonjeado pelo convite. Espero ter ajudado bastante. Estou aberto, tá, para novas oportunidades, se precisarem. E me sinto honrado de fazer parte dessa live, porque eu estudei nessa instituição. Obrigado, professora Lu, tá? Só uma curiosidade. Professora Lu era minha professora de reforço. Eu era um aluno meio rebelde na época do colégio, então eu sempre ficava nas recuperações. Então, Lu me ajudou. Então, a professora Lu me ajudou muito quanto a isso. E eu acho que os alunos que estejam na live... Eu fico, assim, lisonjeada, né? Lisonjeada, agradecida. Eu que agradeço demais. Assim, é de coração. E os alunos que estão assistindo a live, escutando a live, assistindo, não importa, tá, a dificuldade que vocês tenham, não importa onde vocês estão, lembre sempre que tudo é possível, desde que você acredita que seja, mas também não basta só acreditar se não for buscar. Então a gente precisa acreditar e buscar. E valorize cada dia mais a profissão de professor, tá? Passa a respeitar o professor, porque de certa forma o professor é o nosso segundo pai, nossa segunda mãe. Eu acho que nenhum professor quer mal com o aluno. E o segredo da vida, do estudo, é só colocar a bunda na cadeira e estudar, não tem outra coisa, tá? Então se esforcem, busquem seus objetivos, que tudo vai dar certo. Que jogo é esse, Angélica, que eu peguei? Posso falar, Theo? Pode, Amanda, por favor. Lucas, muito obrigada por aceitar o nosso convite, o convite da equipe do Colégio SEI. Com imensa gratidão que a gente recebeu todos as suas colocações, os conhecimentos de forma tão objetiva, específica. Foi uma aula incrível. Muito obrigada mesmo. Vamos usar muito em nossas redações, nas nossas implicações, nas preposições, tudo que vai acontecer daqui por diante. E sim, reafirmar o compromisso, como você já falou aqui, é o começo de uma parceria. Tudo certo? Bem, confirmado. Confirmado. Muito obrigada. Muito confirmado. É um prazer para mim, tá, gente? Eu acho que a gente, quando passa conhecimento, a gente aprende muito. E eu acho que... E o segredo que meu pai sempre me ensinou foi você fazer parte, você fazer sua parte sempre, e sempre buscar ser humilde, porque quando você tem humildade, você consegue entrar e você consegue sair de qualquer lugar. Então é assim que eu levo minha vida. Júnior, fala aí, Júnior, com a gente aí. Já pode marcar a próxima aula, viu? Valeu, Guilherme.
Pessoal, representa os meninos aí. Oi, Júnior. pessoal, boa noite a todos. Né? Fiquei bem aqui escutando, né, toda a palestra. Boa noite a todos aí. Lucas, em especial, viu? Muito obrigado por você aceitar o nosso convite, da Pro Amanda aí, da Pro Lu, viu? É muito grande mesmo em tê-lo aqui com a gente, tá? Agradecer em nome da instituição Colégio SEI, viu? E dizer que, assim, foi muito gratificante, tá? Em tê-lo aqui, contribuindo e passando um pouco, né? Muito desse seu conhecimento, né? Agradeço em nome dessa instituição, viu? Sou Valmir Júnior, diretor administrativo do Colégio SEI. Eu acho que você... Eu lembro de você também, lembro sim. Ei, Lucas, você lembra dele na digitação, né? Na digitação. Sim, eu lembro. Mecanografia. Um prazer muito grande em tê-lo aqui. Muito obrigado por tudo, tá? De nada, amigo.